Você já reparou que existem mensagens que são inesquecíveis, literalmente. Por isso tem mensagens aí na sua mente que você se lembra que o pregador pregou há 20 anos atrás, há 10 anos, há 15 anos. Tem pessoas que vão lembrar de pregações que foram feitas há 40 anos, 50 anos atrás. Que pregação inesquecível, não se assuste. Eu lembro de pregações que foram feitas aqui há mais de 2000 anos. Quem não lembrar das pregações de Paulo, quem não lembrar das pregações de Jesus, antiguíssimas são essas, mas pregações de mais de 2000 anos, por que não lembrar das pregações dos profetas do Antigo Testamento, que são pregações poderosíssimas e foram marcantes? E como estão as suas pregações? Elas são lembradas? Elas ficam na mente das pessoas quando você prega? Quando você termina de pregar, as pessoas lembram da pregação, lembram do que foi ensinado, ou as pessoas vão embora como se nada tivesse sido pregado, nada tivesse sido ensinado, nada tivesse sido ministrado? Mas vem comigo, porque eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. Você é um pregador que as pessoas lembram do seu ministério, lembram das suas ideias? Vamos lembrar de Jesus? Jesus foi inesquecível. Fala para mim, como alguém vai esquecer do Sermão da Montanha? Me diz, como alguém vai esquecer de Lucas capítulo de número 15, quando ele conta do pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu uma ovelha. A mulher tinha 10 moedas e perdeu uma moeda. O pai com 2 filhos, ele perde um filho, mas todas as perdas foram restituídas. A minha pergunta é: como se esquecer de um sermão poderoso como esse? Como se esquecer da cura do cego Bartimeu? Marcos, capítulo de número 10, versos 46 a seguir. Como esquecer dessas coisas, esses ensinos impactantes e poderosos que Jesus ministrou? Como eu já disse, que não foi somente Jesus que ministrou sermões inesquecíveis. Lembra de Paulo falando do amor? O amor, o amor e o amor e o amor. Lembra ele falando dos dons espirituais? Ficou na mente das pessoas. Agora, escute isso. Você que está me ouvindo, também ser esse pregador de pregações inesquecíveis. Na minha mente ainda está a lembrança da primeira vez que eu vi um pregador falando sobre o filho pródigo. Lembro-me que eu cantava no grupinho infantil da igreja. Então vamos lá, eu deveria ter meus 10 anos de idade, 9 anos. Hoje eu estou com 37 anos. Eu não lembro mais o nome daquele pregador. Não lembro. Eu não lembro mais da fisionomia daquele pregador. Mas eu lembro que ele pregou sobre o filho pródigo e foi inesquecível. Você também pode ser esse pregador. Lembro-me de um pregador que pregava nas praças, e um dia ele foi pregar na igreja que o meu pai pastoreava, e ele pregou Romanos capítulo 8, verso 1, e o tema era ausência de condenação. E ele dizia que a pior coisa para um ser humano é saber que está condenado. E Jesus foi até a cruz e ele nos livrou de toda a condenação. Jesus nos livrou de uma vez por todas. E eu sou sincero, aquela pregação foi gravada em uma fita cassete. O que eu fiz? Eu levei essa pregação para casa e eu ouvia várias vezes, e aquelas partes legais eu voltava a fita. Você pode ser um pregador que prega mensagens com muita clareza, de maneira que quando você vira as costas e vai embora do culto, as pessoas ficam comentando no carro, elas ficam comentando dentro da igreja, nos corredores da igreja, se tiver uma cantina na cantina, uma praça na frente da igreja, as pessoas que vão comer pizza depois do culto, elas vão comentando sobre a pregação que você fez, a clareza com a qual você passou essa pregação. Tudo vai depender de você usar as ferramentas certas. Lembra que Jesus usava? Jesus usava estruturas de texto, Jesus usava linguagens diferenciadas. Por exemplo, Jesus chegava, em verdade, vos digo. Essa expressão é dele. Em verdade, vos digo. Meu Deus, isso pegou. Ele tinha a sua marca. Essa ideia de Jesus dizer em verdade eu vos digo, poderia ser chamado o seu posicionamento na hora de falar. Ele gostava tanto da verdade que ele dizia assim, conhecereis a verdade vos libertará. Depois ele disse, eu sou a verdade.
a verdade sou eu, personificada. Então você pode, agora tem que ter acesso às ferramentas certas. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre os 4 poderes irrefutáveis de uma ilustração na pregação. Os 4 poderes irrefutáveis de uma ilustração na pregação. Por que contar ilustração? Por que falar de ilustração? Eu vou falar sobre 4 poderes, que são 4 poderes que não tem como refutar. Marca. A partir desse vídeo, você vai começar a pregar de maneira diferente. A partir desse vídeo, mesmo que você tenha só 15 minutos para pregar, você vai conseguir, se quiser e se dedicar, deixar para o povo uma mensagem marcante e inesquecível. Primeiro poder que a ilustração tem, o poder de trazer clareza para uma ideia. Lembro-me de um pregador que ele estava pregando e ele falava sobre 2 coisas, o medo e o temor. E ele dizia a importância de você temer ao Senhor, a importância de você temer a Deus, a importância de você servir a Cristo, não pelo medo de ir para o inferno, pelo medo da condenação, mas pelo prazer, pela alegria, pelo amor, pela felicidade de servir a Cristo. E quando esse pregador estava pregando, ele resolveu explicar para as pessoas a ideia que ele estava trazendo, que temer a Deus, o que significava temer e o que significava ter medo. Então ele contou que 2 meninos estavam conversando entre si e eles estavam decidindo se iriam ou não roubar a goiaba do vizinho. O primeiro menino disse, vamos roubar a goiaba do vizinho? Aí o segundo disse, não, eu não vou, porque se eu for, meu pai vai ficar triste comigo e eu não quero que o meu pai fique triste. O segundo menino disse, eu também não vou, porque se eu for e o meu pai ficar sabendo, ele vai me bater. Então aquele pregador fechou a sua ilustração e a mensagem dizendo o seguinte, que o temor, quem tinha era o segundo menino, porque ele não roubava goiaba, porque não queria ver o papai triste. Quem teme a Deus não quer entristecê-lo. Quem teme a Deus, quando deixa de fazer alguma coisa, não é pelo medo de ir para o inferno, não. É por não querer entristecer o Espírito Santo e o coração de Deus. Olha como essa ilustração trouxe uma clareza entre a diferença e o medo, mostrando que entre o temor e o medo, olha, trouxe uma clareza na diferença entre o temor e o medo, mostrando que o medo está ligado a sofrimentos físicos, ou seja, o medo está relacionado com dores no físico, na estrutura do corpo, enquanto o temor está relacionado com dores na alma, no invisível, provocar a tristeza no coração de alguém. Segundo poder que a ilustração tem, isso aqui é muito bom, reforça uma ideia. Você tem uma ideia para passar e você quer reforçar essa ideia, a ilustração faz esse papel muito bem. Lembro-me de um pregador que pregava sobre a ousadia para expulsar os demônios, a ousadia para expulsar os espíritos imundos. E quando os espíritos imundos chegam no ambiente, você tem que clamar pelo poder do nome de Jesus, e não interessa se são legiões, se são muitos, se são fortes, se eles se julgam poderosos, eles têm que sair em nome de Jesus. Uma menina estava no culto, ela ouviu e guardou. Quem disse para você que as crianças não guardam a pregação, se engana. E essa menina guardou, creu, confiou nisso. E um dia ela está na escola e a professora resolveu fazer uma ideia de pintar o diabo como um ser poderoso, cruel, maldoso. Lógico que ele é poderoso, ele é maldoso, ele é cruel, ele tem o poder de fazer o mal. E ele gosta de fazer o mal, sim. Agora, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, glórias a Ele. Então, de repente, a professora começou a dizer, o diabo, ele tem um tridente enorme, ele tem uns chifres enormes, um par de chifres que é terrível. Olha, o diabo, ele tem 2 presas para fora, o diabo ele tem uns pés horríveis e, além de tudo, ele faz muito mal. E as crianças, quando a professora ia falando, dizendo, ai tia, eu tô com medo. E ela queria isso mesmo, colocar nas crianças medo do diabo. Mas a menininha que ouviu a pregação, ela não estava nem aí para aquele medo, ela estava indiferente. Até que a professora chegou e disse,
Você não tem medo do diabo? Ela disse, não. Mas como você não tem medo do diabo se todo mundo tem medo dele? E a criança disse, que eu vou na igreja, eu conheço Jesus. Aí de repente a professora disse, já que você disse que não tem medo do diabo, me responda essa pergunta agora. Digamos que você está na sua casa sozinha e o diabo aparece lá. O que você faz? A criança com 6 aninhos de idade disse, professora, não há nenhum problema. Se eu estiver sozinha em casa e o diabo bater lá na minha porta, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer, Jesus, a visita é para o Senhor, não é para mim. E eu tenho certeza que quando Jesus chegar lá, o diabo não estará mais. A igreja vibrou, as pessoas riram, guardaram a ilustração para entender que nem criança precisa ter medo do diabo, porque até criança tem ousadia para expulsar os demônios e que Jesus está nas nossas vidas, nas nossas casas e o maligno não vai nos tocar. Reforçou a ideia, semelhante àquele menino que ele estava na embarcação e de repente vem uma tempestade. E o menino pega o seu peãozinho e dançando no meio da tempestade, começa a rodar o seu peão, brincar com o seu peão. E na medida que ele está brincando com o seu peão, os adultos foram ficando estressados, porque dizia, menino, procure alguém para te socorrer, menino, vai colocar o colete, menino, busque socorro, menino, busque ajuda. E ele querendo brincar com o seu peão, até que um adulto, muito estressado, e o adulto chegou, pegou aquele menino com força e bravo, disse, procura o seu pai, porque esse barco pode afundar a qualquer momento. E ele dizia, titio, o barco não afunda, titio, o barco não afunda. E o adulto disse, se não afunda, então me diz por que não afunda. Ele disse, titio, porque o meu pai, ele é o capitão desse barco, é o meu pai que está no comando, e quando o meu pai está no comando, eu brinco mesmo, porque eu já sei, não vai afundar. Meu pai é experiente em tempestades, meu pai sabe como atravessar. E naquele dia, aquele pregador estava pregando sobre Deus como nosso pai, e como nós temos que confiar em Deus como nosso pai. As pessoas levaram a ilustração, porque reforçou a ideia de que no meio das tempestades da vida, você tem que confiar cegamente no poder de Deus. Você tem que confiar sem reserva. Agora essa aconteceu comigo. Eu estava celebrando um casamento e chegou um momento que o casamento estava muito sério, mas um casamento eu falava sobre o respeito que tem que haver dentro dessa aliança conjugal, sobre o respeito que um cônjuge tem que ter pelo outro. E quando eu falava sobre esse assunto, aí eu percebi que as pessoas estavam tensas. Aí eu me lembrei da ilustração de uma mulher muito bonita que casou com um homem, que o homem lhe chamava de burra. E esse homem sempre olhava para ela e dizia, você é bonita, mas você é burra, você é bonita, mas você é burra. Ah, é tão linda, mas é burra. Um dia, essa mulher se arrumou e toda linda, que ele chega e ficou babando, lembrando que ele tinha uma mulher muito linda, que os seus amigos ficavam admirados com a beleza da mulher que ele tinha, mas ele não perdeu a chance de dizer, está linda, porém ainda continua burra, até que a mulher resolveu dar uma resposta inteligente para ele. A mulher olhou e disse, meu amor, sabe por que Deus me fez bonita e burra? Ele disse, não. Primeiro, Deus me fez bonita para mim ser escolhida por você. Porque se eu não fosse bonita, você não me escolheria. Mas Deus também me fez burra para mim suportar você. Porque só uma burra aguenta suportar o que eu suporto sem fazer nada. Então, meu amor, agradeça por eu ser bonita e burra, porque é isso que sustenta o nosso casamento. Então lembrei dessa ilustração. Quando eu contei, as pessoas começaram a rir, porque a ilustração quebrou o gelo naquele casamento. As pessoas riram, eu continuei celebrando o casamento e quando terminamos, as pessoas estavam me procurando para me parabenizar, para me elogiar, porque a ilustração também quebra o gelo. Então vamos lá, a ilustração reforça uma ideia, a ilustração torna uma mensagem inesquecível, a ilustração tem o poder de quebrar o gelo e tem o poder de trazer clareza dentro de uma mensagem. Por que você não está usando ilustrações? Por que sua mensagem não tem ilustração? Eu sei, porque não é fácil encontrar ilustrações.
Não é fácil você achar livros de ilustrações. Não é fácil você procurar as ilustrações certas e precisas. Então pensando nisso, eu resolvi reunir 101 ilustrações. 101. Eu reuni 101 ilustrações e coloquei todas elas em um PDF, em um e-book muito bonito, muito bem editado, por sinal, de maneira que você vai lá no índice e você dá um clique, já sai direto na ilustração que você está procurando e desejando. São 101 ilustrações. E este livro, ele vai custar apenas R$ 16,97 e o link dele já está aqui disponível para você. Você vai clicar no link e vai adquirir esse livro. Como funciona? Você já paga e recebe. Não é pagar hoje e receber a semana que vem. Paga agora e já recebe o acesso para o download e você vai baixar esse livro no seu celular ou no seu computador. Isso vai ser muito bom. Para quem serve esse livro com 101 ilustrações? Serve para todos os pregadores. Ah, mas eu só prego em culto doméstico. Que tal contar uma ilustração no próximo culto e deixar as pessoas maravilhadas? Ah, mas eu só prego em grandes congressos. Que tal no congresso você contar ilustrações? No YouTube tem vários vídeos com milhões de visualizações e são vídeos de ilustrações. O pregador estava pregando, ele contou a ilustração, alguém foi lá e cortou, postou no YouTube e detalhe, esse vídeo estourou, porque a ilustração é isso, ela chama atenção, ela prende as pessoas. Que tal você, na próxima célula que você for fazer, contar uma ilustração? Que tal você contar no culto ao ar livre? Que tal você contar uma ilustração lá no culto no presídio, no culto no hospital? Ilustrações. Elas servem para quais tipos de sermões? Ah, pastor, eu sou temático, textual, expositivo. Não interessa o tipo. Dentro de um sermão temático, uma boa ilustração traz um brilho extraordinário. Dentro de um sermão expositivo, uma boa ilustração também é algo poderoso. Dentro de um sermão textual, uau! Como cabe uma bela ilustração. Então, eu selecionei com carinho para você. R$ 16,97, você tem pelo menos aí 101 ilustrações para você usar nas suas pregações e você vai chegar mais longe. Então, você ouviu falando sobre os 4 poderes irrefutáveis de uma ilustração em uma pregação. É o poder de dar clareza, é o poder de tornar aquela ministração inesquecível, é o poder de reforçar uma ideia e o poder de quebrar o gelo do ambiente. Percebeu que os jovens amam ouvir ilustrações? As crianças ficam assim, uau, querendo ouvir as ilustrações. Então, no seu próximo sermão, você já vai contar uma ilustração. Então, você vai direto lá no link para você ter acesso a essa maravilha de conteúdo que eu reservei para você. Deus te abençoe.